Olá, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Jornada Socioemocional. Hoje com o tema Criatividade e Tecnologia. Nesse mundo rápido, nesse mundo veloz, nesse mundo de mudança, assunto tão importante e que deve estar dentro das escolas, né? E dentro dessa perspectiva, entendermos como que as escolas podem contribuir, né, na formação de pessoas, né, inovadoras, criativas. Estamos aqui hoje com dois profissionais fantásticos desta área. O Luiz Alexandre, que é responsável técnico pelos laboratórios do Uniarnaldo e também pela criação de materiais para inovação da universidade. Luiz também é tutor do nosso programa Liga de Ciências do colégio, né, Luiz? Estamos também com Ian Baeta, diretor e sócio fundador do IBEPEL. É publicitário já há 15 anos, né, com essa carinha de menino aí, há 15 anos já. É formado em comunicação social, especialista em comunicação, storytelling e práticas inovadoras da educação. Bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Helder, e estou particularmente muito feliz de estar aqui com vocês, porque a minha mãe ela faz parte da história da nossa família. Minha mãe estudou no Colégio Arnaldo. Então, toda vez que eu conto para ela que eu vou reunir com vocês, é uma satisfação muito grande. Maravilha. Para nós é muito bacana, né, receber aí, né, sempre, né, ex-alunos, alunas, muito importante para nós. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pensando, né, partindo aí desse pressuposto da inovação, da tecnologia tão presente na vida, né, nesse momento, porque os nossos jovens estão aí se inserindo no mercado de trabalho, buscando aí seus caminhos. Vamos lá, Ian. Como que para você, né, com a sua experiência, você enxerga o mercado de trabalho e essa habilidade da inovação e da criatividade, essa demanda que o mercado tem de habilidade, criatividade e inovação tão importantes aí? Certo, Helder. Esse é um ponto muito importante. O mercado atual está cada vez mais competitivo. Então, o que os jovens fazem? Eles saem ali da faculdade, eles querem procurar um emprego, né, e eles ficam ansiosos cada vez mais por isso. Esse jovem está cada vez mais imediatista e não consegue esperar para ter um crescimento. Então, isso gera mais ansiedade. E todo semestre são formados milhares de profissionais, desde medicina até tecnologia da informação e assim por diante. E o que esse jovem precisa fazer? Ele precisa ali, talvez, aprimorar, né, aquele currículo dele. Então, ele vai fazer uma pós, vai fazer um curso técnico, vai fazer um mestrado, vai aprender uma nova língua. Mas chega um ponto que o currículo desses jovens recém-formados, ele fica muito equiparado. E com o mercado cada vez mais competitivo, ele precisa se sobressair de alguma forma. Porque o recrutador também tem que tomar uma decisão. E eu tenho ali 2 currículos muito parecidos, eu tenho 2 ótimos profissionais, mas eu tenho que tomar uma decisão, porque são poucas vagas, eu tenho que escolher um deles. E é aí que eu gosto muito de valorizar as soft skills. E dentro das soft skills, que acho importante explicar para quem não conhece o termo, que são habilidades interpessoais comportamentais, ou seja, que não estão diretamente ligadas àquele trabalho que ele está procurando na vaga. Então, ele precisa trabalhar dentro das soft skills, e eu gosto de citar sempre 2 soft skills. A primeira é a comunicação, porque dados do PMI, inclusive, que 70% das empresas têm como principal problema falhas na comunicação até hoje, por incrível que pareça, mesmo com tanta tecnologia e inovação. E o segundo é a criatividade. O Fórum Econômico Mundial citou a criatividade e inovação da próxima década como entre as 5 principais habilidades que qualquer profissional precisa ter para ele se dar bem no mercado. E por que ela é tão valorizada dentro do mercado de trabalho? Pegando ali de dentro para fora, eu tenho, por exemplo, puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? A publicidade, eu tenho marketing, eu tenho comunicação, mas eu tenho também o posicionamento, eu tenho um engenheiro que vai pensar num design de produto. Aquela empresa, ela também precisa ser competitiva, de certa forma, dentro desse mercado. Então, ela precisa ter um diferencial. E sem a criatividade, qual o diferencial que ela vai ter? Ela vai ser igual a outra, aí vai competir com preço,
né? Como que ela vai competir ali dentro? Então, ela precisa ser criativa de dentro para fora também, na maneira que ela se posiciona, seja em rede social, seja ali na interlocução B2B ou B2C. E pensando já aqui nesse jovem que está saindo, nesse profissional, é de fora para dentro. E por que a criatividade é tão valorizada? Porque se eu não for criativo, eu vou estar sempre resolvendo os problemas que eu tenho na minha empresa da mesma forma. Então, se eu não tiver ali um jovem para pensar de uma maneira diferente, eu vou resolver esse problema da mesma forma. Então, com isso, eu não consigo o que a criatividade me traz, que é desenvolver, por exemplo, metodologias ágeis, reduzir custos de processo, pensar em inovação para estimular também ali os profissionais, se eu for um líder, por exemplo. Então, como que eu vou estimular esse time? Eu tenho que ser criativo também para eu pensar fora da caixinha. Então, com isso, as empresas estão valorizando muito esse profissional, porque com isso ela consegue reduzir custos e aumentar o lucro dela, que é o que toda empresa quer. Então, eu vejo como primordial, e eu queria aproveitar para dar um recado aqui para os jovens que estão nos assistindo, que se você jovem precisa entrar no mercado de trabalho e quer ter um diferencial, invista na sua criatividade, no seu soft skill, por exemplo. Por quê? Porque com isso você vai entender ali já na entrevista, e até pegando aqui um retrato pessoal meu, que dos últimos 15 anos aí, todo o peso que eu coloquei para tomar uma decisão foi como esse profissional se comportou na entrevista. Ou seja, como que ele se comunicou, na criatividade dele para resolver um problema, teste que eu trago ali para ele, porque aí eu vou saber como que na prática ele realmente vai resolver. Então, fica aqui o meu recado para você jovem, para investir muito nessas habilidades comportamentais, que vai ali do humano, da pessoa também, que é algo que eu sei que o Arnaldo investe bastante também nisso. É isso mesmo. Na verdade, nós temos, inclusive, a nossa matriz de habilidade socioemocional, né, para não deixar de trabalhar aquelas que são as principais habilidades socioemocionais. Gostei, antes, quando você traz aí essa questão, né, do trabalho do RH no recrutamento e seleção, né, tecnicamente, nós temos aí milhares de pessoas, igual você falou, com qualidade técnica. Perfeito. Né? Quando você passa para o campo comportamental, as habilidades intrapessoais e as interpessoais, né, trazendo a inovação como a intrapessoal e o relacionamento, respeito, empatia, como Perfeito. interpessoal. É por esses motivos que as empresas estão buscando, né? São quesitos importantes, tanto para contratar, quanto na hora de fazer o desligamento. Às vezes a pessoa tecnicamente é muito boa, é perfeita, porém a relação não é boa. Não é boa na relação, não é boa para responder uma condição desfavorável, a reação, Exato. né? Exatamente. Que a inovação tanto e a criatividade tanto, né, nos ajuda. Né? E aí, quando o Ian fala, o Luiz, a respeito da importância desse jovem de hoje estar vindo para o mercado com a criatividade, com a inovação, né? Ou seja, habilidades socioemocionais desenvolvidas nessas dimensões. Né? Como que entra a prática, né? Você aí que é nossa referência nas aulas práticas, laboratório, inovação, como que entra a importância da prática, o aluno pôr a mão na massa para poder desenvolver? Quando a gente fala de aula prática, acho que a gente tem que dividir o nosso conjunto de aulas práticas em 2 grupos. O primeiro grupo seria aquela aula onde a teoria se materializa, que é quando um professor de física pega um carrinho de controle remoto e mostra um movimento uniformemente acelerado, né? Quando a gente corta um tecido e o aluno vê no microscópio o que é uma célula, o que é um núcleo. Então, essas aulas práticas são aulas onde a teoria se materializa, né? Onde sai do papel e aí o aluno começa a realmente enxergar o que é aquilo que o professor está falando. São aulas extremamente importantes, mas que não trabalham tanto a criatividade, que são aulas, assim, receita de bolo, né? Você vai cortar a folhinha, a raiz de cebola, vai colocar o corante, vai colocar no microscópio e vai ver as fases da mitose. É o início, né? Vamos enxergar isso como o início do próximo passo, que é o próximo grupo, que é onde a gente vai colocar o aluno naquela situação onde tudo que você aprendeu, todas essas habilidades que você adquiriu, agora se vira e resolve um problema. Estou te jogando um problema, igual o Ian falou, né? Como é que você vai resolver isso aqui? Como é que você vai usar realmente a sua criatividade
para resolver esse problema que eu estou te colocando aqui, né? Falei da raiz de cebola, pô, você aprendeu sobre a raiz, aprendeu sobre o crescimento, e agora? Eu estou aqui com um solo, com uma dificuldade de plantio, com uma dificuldade de irrigação. Como é que você vai usar aquelas didáticas que você aprendeu antes, que você viu materializando? Como que você vai usar isso? Aí sim que você vai estimular a criatividade, a resolução de problema, igual o Ian falou, né? O trabalho em equipe, porque a gente nunca vai conseguir resolver um sozinho, né? Você sempre vai precisar de ajuda de um, do outro. E aí eu acho que quando a gente consegue dividir as nossas aulas nesses dois grupos, né, que é inclusive o nosso projeto da Liga de Ciências, né, é trazer esse segundo grupo para os nossos alunos, né, como é que a gente vai criar o pensamento científico, né, de levantar uma hipótese, levantar soluções para essa hipótese, né, eu acho que ali a gente consegue aí realmente estimular o crescimento da criatividade, estimular a busca por soluções, a busca por inovações mentais, né, que você vai levantar uma hipótese, a primeira resposta vai dar errada, a segunda vai dar errada, e aí o aluno começa nessa de, pô, deu errado, como é que eu vou fazer? E agora, isso aqui? E aí você vai para essa linha que Ian falou, de mais do que a teoria, eu tenho que saber como me virar. Como é que eu vou resolver? Porque a teoria, muitas vezes no mercado de trabalho, né, é melhor do que eu para falar, muitas vezes a coisa não funciona tão bem igual no papel, né? Às vezes você está aí, estamos com uma equipe, ou tem que saber lidar com uma equipe, mas cada um é de um jeito. No papel a coisa funciona, mas na prática... E aí eu acho que na hora que a gente tem projetos iguais, o da Liga, que aí o aluno vai levantar uma hipótese, levantar um problema e buscar essa resolução e, principal, errar no caminho da busca, aí ele consegue ativar esse lado criativo, ativar esse lado de busca, de compreensão, né? Que é ali na hora que ele erra e que ele vai buscar uma nova solução, ali que eu acho que a gente realmente traz para o aluno essa coisa do criativo, do socioemocional, do saber errar, do saber que tem, né, ter a humildade de buscar ajuda, ter o conhecimento de como que errar faz parte, e buscar o acerto é tão importante quanto o acerto. Sem dúvida, né? Sem dúvida, Luiz. Muito obrigado. Eu fico pensando, né? Porque, igual você colocou, às vezes é quando o aluno sai de ser apenas um receptor, que é importante também. Sim. Né? Ele precisa aprender, ele precisa receber os conhecimentos, os conteúdos, mas ele sai dessa condição de receptor e entra como protagonista. Né? Ele vai atuar, né? Vai ser o protagonista daquela situação, e ali sim, aí ele vai aprender e vai desenvolver essas habilidades tão importantes. E o Ian, pensando aí, né, da sua prática, esses anos todos aí, você consegue trazer para a gente alguns projetos ou programas que estimulam esses jovens ao desenvolvimento dessas habilidades que você conheceu, vivenciou ou propôs a alguém para vivenciar? Sim, eu vou trazer aqui, Eldo, dois exemplos do exterior e um exemplo aqui do Brasil. E aproveitando o gancho da fala do Luiz, é muito importante a gente valorizar essa falha. O automóvel que está na rua hoje, o designer, engenheiro, ele não desenhou de uma vez esse automóvel e aí se criou e já estava pronto. Ele errou centenas de vezes, fez milhares de testes e a gente tende a valorizar muito quando a criança acerta ali, né? Então, parabéns, você conseguiu. E não assim, parabéns pela coragem, parabéns por tentar, estimular, deixar ela errar. Então, eu trago aqui esses 3 projetos muito baseado nisso. Eu tenho, o primeiro que eu queria citar é um projeto de uma escola da Holanda, já tem em outros países também, que é a Escola Sem Classe. A escola não tem sala de aula. Olha só, não tem cadeira. Aqui no Brasil, no Pernambuco, que é do professor Nicoleles. Sim, temos já no Brasil também. Sim, ela é sem classe. Tem sim. Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei ela também. E ela não tem cadeira, porque todo ensinamento, todos os problemas que traz ali são com jogos, desafios, ideias, caça ao tesouro, coisa nesse sentido, massinha, Lego, tudo para estimular as crianças a pensar fora da caixinha. Porque a gente tem uma tendência muito errônea
de querer colocar todas as crianças no mesmo balaio, de achar que todas as crianças são iguais. Eu sou de uma forma, você é de outra, você é de outra. Cada um tem um perfil. Então, cada criança, ela aprende de um jeito. Eu não tenho que colocar todo mundo da mesma forma ali e querer que todo mundo aprenda igual. Então, é isso que essa escola faz. Eu achei incrível, assim, porque a gente acaba podando o potencial das crianças ali e ele já nasce morto. Aquela criatividade já nasce morta, porque eu quero que ela se comporte daquela forma, que ela converse daquela maneira, que ela sente daquela maneira. Então, com isso, eu vou ter todo mundo igual. Não adianta eu querer plantar batata para colher cebola, né? Se eu estou plantando batata ali, eu vou colher batata. Então, se eu estou formando todo mundo igual, não vou ter esse jovem que pensa de uma maneira diferente. Então, se for um jovem mais criativo, ele não vai ser criativo, porque ele vai ficar com medo de errar. Ele vai achar, não, tem que seguir daquela forma que eu aprendi. Se eu tenho um jovem que não é tão criativo, mas de repente ele é um ótimo técnico, mas ele consegue pensar em uma solução diferente para resolver um problema, ele não vai ser estimulado àquilo. Então, o primeiro caso que eu trouxe é esse. E o segundo, até aproveitando a sua fala, que a gente tem que ser crítico, eu conversando com o Luiz ali nos bastidores também, a gente estava falando muito disso em relação aos nossos filhos, que até passou no Fantástico isso, que escolas da Coreia já estão pegando crianças de 5 anos, e a maneira que elas ensinam para essas crianças são através da escola midiática, ou seja, elas trazem ali um ensinamento, por exemplo, quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Você, criança aí de 5 anos, o que você acha disso aqui? É isso mesmo? Eu estou te contando isso aqui, você já vai acreditar? É essa a história mesmo? Aí, para criança um pouquinho mais velha, fala assim, olha só, veja bem, o aumento aqui do aquecimento global, ele foi menor de certos anos para cá. Você acredita nisso? Mas não acredito, professor. Tá mais quente, né? Não, mas veja esse dado aqui, ó. Tô trazendo esse dado aqui para você. Coloca uma pulga atrás da orelha. Coloca a pulga atrás da orelha. Não, mas isso não é verdade. Então, olha só, veja bem. Olha o perigo, inclusive, dos dados. A gente não tem que acreditar em tudo que a gente lê. Então, assim, achei incrível. Passou no Fantástico tem umas 3 semanas, mais ou menos. E o último caso é do Brasil mesmo, que são os criativos da escola. Não sei se vocês já ouviram falar. Que surgiu na Índia em 2006, já está em 35 países, que eles premiam todo ano, hoje o prêmio já está em R$12 mil, já tem várias empresas e instituições que patrocinam isso, pode ser para qualquer aluno de qualquer escola, para resolver problemas da sociedade. Então, no início era, por exemplo, o tema era valorização do meu bairro. Então, a criança ali, seja de periferia ou não, ela ia filmar, entrevistar pessoas do bairro. Então, chegava no comerciante, falava assim, olha, o que você vende aqui? Você está aqui no bairro, conta para as pessoas que tem diferencial aqui. Chegava para uma pessoa que estava indo pegar o ônibus, olha, onde você está indo? Por que você pega esse ônibus? O que tem de legal aqui? Chegava para uma outra mulher e falava assim, olha, você se sente segura aqui andando nessas ruas? E aí começa a contar dos desafios do bairro, o que o bairro tem de legal. Então, aquele que tinha maior criatividade nesse quesito era valorizado e recebia o prêmio. E o desse ano, que vai ser inclusive no dia 3 de dezembro, são de problemas da natureza do nosso país. Então, queimadas, desmatamento, e aí qual solução que você, jovem, pode trazer para conscientizar ou resolver esses problemas? Então, são todas questões ali de criatividade de maneira diferente que gostaria de compartilhar com vocês. Bacana, muito obrigado, viu, Ian? Muito obrigado mesmo. Quando você traz esses exemplos, né, eu me reforço tanto que a escola precisa abrir o leque dela e dar a diversidade, né? Imagina, a escola precisa trabalhar esporte, arte, música, ciência, inovação, né? Então, abrir o leque. Claro que você traz alguns exemplos de escolas que são foco na inovação, né? Mas a escola pode também trabalhar, e deve, né, trabalhar outras áreas também, como esporte, música, espiritualidade, e uma escola completa mesmo. Então, realmente muito importante. Aproveitando, Luiz, essa fala do Ian... Ô, Helder, posso puxar um gancho da sua fala? Claro. Até mesmo nessas situações lúdicas de música, esporte, a gente vê que também tem uma tendência a colocar todo mundo da mesma forma e podar essa criatividade. Pegar um exemplo aqui popular, que é o futebol brasileiro. O que o futebol brasileiro tinha diferente? A criatividade, a inovação, o drible, partir para cima. Hoje já pega ali desde a base, tem que ser o mesmo modelo. Crianças mais fortes, quanto mais alto, melhor. Então tem que seguir a tática ali à risca.
Então, com isso, eu já podo ali a criatividade. O mesmo vai para a música, então, se eu não seguir ali a cifra certinha, eu quiser fazer um solo ali, improvisar, não, cara, se tá errado, repete, faz de novo. Então, até nesses âmbitos, a gente está botando a criatividade. Sério, muito sério. Mas voltando, Luiz, na fala do Ian, a respeito dessas iniciativas, né, que ele trouxe aí de projetos e programas, né, fala um pouquinho do nosso programa da Liga de Ciências, né, e até os nossos objetivos futuros com ela. A nossa liga começou esse ano, né? No meio do ano a gente começou com o projeto da Liga de Ciências, onde a gente, com os alunos do 9º ano, primeira, segunda, terceira série, a gente começou a ter uma atividade que busca exatamente isso, de colocar os alunos para poder adquirir o pensamento científico. Né? O que a gente chama de pensamento científico é aquela coisa de vamos levantar uma hipótese, vamos buscar a resposta para essa hipótese e vamos entender a ciência no mundo, né? Um pouco para poder acabar com aquela coisa, né, velha de para que eu estou estudando isso, né? E o nosso objetivo final é a FEBRACE, né, a Feira Brasileira de Ciências, que vem forte, vem com muita inovação. Desse ano foi me surpreendeu muito a desse ano, projetos com o uso de IA, com o uso de novas tecnologias, com o uso de energias renováveis, pesadas, sim, né? E o objetivo da nossa agora a gente está semeando, né, para daqui a pouco a gente conseguir colocar nos nossos alunos essa ideia de vamos pensar, por quê? Vamos ficar com a pulguinha atrás da orelha? Será que é só isso? Será que é só essa informação que o professor está me dando? Será que na hora que eu estou vendo ali na internet é só aquilo ali mesmo? Onde mais que eu consigo chegar? As dúvidas que eu tenho, as perguntas que eu tenho, até onde eu consigo chegar com isso aí? Até onde eu consigo esmiuçar a ciência por trás de tudo, né? Lembrando que a gente ensina também para os alunos que a ciência não é simplesmente física, química e biologia, né? Esse ano a gente teve um dos encontros com a Liga, a gente conversou sobre a ciência social da roupa, né? Nós temos uma pesquisadora aqui no Brasil, famosa, chamada Tupá Guerra, que ela trabalha a história e a presença da mulher na história pela roupa, pela costura e pela evolução disso ao longo da história. E a gente parou para conversar com os alunos exatamente para isso, colocar aquela pulguinha e falar assim, olha, ciência não é simplesmente física, química e biologia. Ciência é tudo, né? E a gente tem que resolver problemas em tudo. Né? E na hora que a gente chegar, a nossa liga conseguir chegar na FEBRACE, a gente conseguir chegar quebrando esse paradigma, né, de toda a nossa comunidade do Arnaldo, de que não é simplesmente aquilo que o professor está jogando e você não tem simplesmente que engolir. A gente pode levantar uma pergunta nas 3 disciplinas, lógico, mas também fora e fazer ciência com isso, né, e aplicar o método científico em cima de tudo na nossa vida. Bacana. Até aproveitando esse espaço aqui, né, e falando aí para nossos alunos, pais, familiares, né, dando um pequeno spoiler. Né, ano que vem, a partir do ano que vem, nós vamos lançar o projeto de pesquisa nos colégios Arnaldo, com base, utilizando a matriz do PISA de pensamento criativo. E trazendo aí, né, uma oportunidade para todos os alunos do 5º à 3ª série do ensino médio desenvolver projetos de pesquisa, né, utilizando a matriz do PISA de pensamento criativo como passo a passo, né, com esse objetivo, né, de ensinar aí o pensamento científico, os processos e também, né, o estímulo, o desenvolvimento da habilidade, né, de criatividade. Muito bom. E aí, eu queria ver com você, Ian, se tem aí alguma dica, alguma questão que os pais podem adotar em casa aí para estimular a criatividade nos filhos. É muito importante que isso comece dentro de casa. A escola é uma parceira, mas a gente não pode terceirizar isso só para a escola.
Claro que a escola vai estimular também. Tem um tutor lá no Bipel que ele gosta muito da metodologia ALI, que é amor, limite e estímulo. Amor é importante, né? Nem precisa falar. Limite também é importante. Mas um limite não naquilo que a criança... você tem que sentar dessa maneira, você tem que se comportar dessa maneira. Cada criança é de uma forma, como eu citei aqui, a gente tem que colocar na mesma forma. Mas se não vai machucar a criança, se não vai fazer mal para ela, ou se eu tô falando aqui de um adolescente, se não vai ser uma droga, algo que ele vai se machucar ali no futuro, então vamos estimular, vamos deixar fugir um pouquinho da caixinha, não vamos ficar podando o tempo todo, não. Mas em termos de exercício, eu gosto de tudo que é lúdico. Mas um lúdico, desde que a gente entre naquele universo ali da criança e do adolescente, entenda da perspectiva dele. Então, se eu tô contando uma história, traga ele para dentro da história, para ele pensar junto com você, entra ali, faz uma cabaninha, coloca ele junto ali para brincar, mas tudo que é lúdico mesmo, desde Lego, artes, massinha, música, mas música que não entra naquele ponto que eu falo aí, que é, criança, vem cá, senta aqui, aí senta a família ali na frente da criança, toca aí uma música para mim. E o pai tá quase que um juiz ali, vendo se ela vai errar alguma coisa, se vai se fugir. Não, deixa ela errar, gente. Vamos junto, canta junto com ela. Não fica aquela coisa, não, você errou, você não tá respirando direito, você não tá fazendo a cifra direito. Então deixa ela. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não, Elton. Se eu pudesse escolher pra família começar, e que serve para todas as idades, e que nem sempre é lembrada, eu gostaria de sugerir a mímica. Porque a mímica vai desde a criancinha ali, então, eu tô imitando um animal, qual que é esse animal? Até mesmo um adolescente que vai ser super engraçado, ele pode escolher um tema ali e ele vai despertar a criatividade nele de forma incrível e vai estimular também a comunicação não verbal e a comunicação verbal, que são extremamente importantes. Vai poder falar de sentimento ali também, então envolve muita coisa ali naquela brincadeira de mímica e o principal, né, que é o nosso tema aqui, que é a criatividade. Muito obrigado, você me surpreendeu muito com esse exemplo. Tão Tá vendo? simples, né? Simples e realmente, né, completo, porque além da criatividade, né, a expressão, né, o falando em público. Isso. É bacana, eu Que gostei. bom, muito que bom. simples e assertivo, assim, o acertado, Que né? ótimo, que ótimo. O exemplo. Tem algum exemplo também, Luiz? Se puder falar, em casa, eu diria primeiro para os pais não terem medo. Não terem medo, principalmente da inovação. Né? A tecnologia está aí e a gente não pode deixar na mão da escola. Os pais não podem deixar na mão. Falo nós, porque como pai, a gente não pode deixar na mão da escola que só ela instrua as crianças. A gente não pode ter medo das inteligências artificiais, da tecnologia que está chegando. A gente tem que se envolver junto com as crianças. E uma que eu tenho tentado colocar em casa e que eu tenho estimulado muita gente a colocar é o RPG. O jogo de RPG. Legal. Porque o jogo de RPG, ele trabalha a criatividade, porque a criança está lendo e tem que imaginar o que está acontecendo no jogo. Trabalha a matemática, porque o jogo de dados você tem que somar, dividir, diminuir o tempo Genial. todo. O seu personagem, você está ali o tempo todo ali. Não, calma, eu tirei 10 no dado de ataque, o outro tirou, vai matemática ali o tempo inteiro. E com o desenvolver da história, como é uma história contada pelo principal, pelo mestre do jogo e pelos personagens, o tempo todo a criatividade, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, qual que vai ser meu próximo passo, isso é um estímulo criativo absurdo. Né? Então, eu diria assim, apesar de ter sofrido muito preconceito alguns anos atrás do jogo de RPG, mas eu diria que o jogo de RPG é um que trabalha muito a criatividade, a imaginação, a saída a busca de soluções, de saídas e a matemática. Adorei. De uma forma engraçada, né? Porque, vou te atacar, vamos jogar aqui, soma, divide, diminui. Então, você acaba trabalhando de uma forma muito leve isso, né? Com o jogo. Muito bem, Luiz. Foi bacana você trazer, né? Resgatar o RPG aí. Tudo que é bom sofre críticas, né? Também, tudo que é bom também pode ser utilizado para o não bom, depende muito Exatamente. da forma, né? De que vai ser, inclusive a criatividade. Sim, exatamente. E agora eu vou contar uma experiência que é minha, né? De estimular a criatividade. O meu mais novo tem 5 anos e ele gosta muito do Lego. Só que ao invés de fazer o que o Lego traz como manual, né, ele gosta de inventar, de juntar as pecinhas e criar carrinho, criar barco, criar super-heróis. E aí eu sempre achei bacana e falava, não, que legal, que legal. Aí eu peguei e fiz um Instagram só disso dele. Nossa, aí eu tiro a foto, coloco no Instagram,
né, e mostro para ele. Aí, quer dizer, futuramente ele vai ter um álbum com tudo que ele criou. Aí ele dá nome também às peças. Que legal. Muito legal. Aham. Outro dia ele virou para o irmão mais velho dele, Pedro, e falou assim: ô Pedro, você já viu lá? Entra lá e curte lá, por favor. 5 anos. Eu vou seguir também. É muito bacana. Muito bacana. Então, é uma forma, né? Eu acho, de estimular a criatividade. Eles já gostam, então, você dando um reforço, falando que bacana, olha só, vovó leu, vovó curtiu aqui. Gente, muito bacana. Dá um reforço positivo. Dá um reforço né? positivo. Inclusive, quem não assistiu o filme do Lego, eu recomendo demais, porque fala exatamente disso, né? Para não seguir o manual de instrução. Exatamente. Nossa, sensacional. Muito bacana. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que acabar, né? Ter que terminar. Vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast Jornada Socioemocional. Antes de encerrar, eu vou aproveitar e falar da parceria que o Colégio Arnaldo fez com a IBPEL, né? Vai ser até numa próxima temporada do nosso podcast, a gente pode conversar um pouco mais sobre essa questão. Mas nós fizemos uma parceria com a IBPEL e estamos, a partir do ano que vem, um trabalho muito bacana dentro do nosso programa Juntos contra o Bullying, né, trabalhando a questão do bullying cibernético com a IBPEL e a ajuda do Ian e da turma dele lá. Isso aí, vai ser incrível. Não vai ser incrível? Muito, muito importante. E para você que acompanhou aí nosso podcast Jornada Socioemocional, eu tenho muito orgulho de dizer que no Colégio Arnaldo nós trabalhamos, na nossa matriz de habilidade socioemocional, essa habilidade, criatividade, a competência, inovação, de várias formas, durante todo o ano. Como, por exemplo, nas atividades maker, quando o aluno coloca a mão na massa, desenvolve projetos, desenvolve estruturas físicas em grupo, discutem forma de construir um avião, forma de construir um barco, resolvendo uma solução, um problema a partir de um estímulo que o professor dá nessas aulas. Desenvolvemos também a criatividade através das expressões artísticas. Há pouco tivemos a mostra de cultura. Desenvolvemos também a habilidade criatividade através do esporte. O aluno tem que responder rapidamente às questões importantíssimas na hora ali, no momento de pressão que ele se encontra. E o tempo todo, né, vamos estimulando o protagonismo dos nossos alunos em vários projetos, ações sociais, inclusive, né, junto com a pastoral. Gente, muito obrigado, tá? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Segue a gente lá, coloque seus comentários, né, sobre o tema criatividade. Olha a relação que a criatividade tem com a autogestão, que trabalhamos aí, né, no nosso episódio anterior. Grande abraço, tchau, tchau.